Bom, e aí, todo mundo animado aí para a gente começar a fazer? Eu tenho muita coisa para conversar, mas o mais importante é que o trabalho do marketing digital não está aí muito só pensando na venda, mas sim no colocar-se, de apresentar-se, de ser conhecido e ser visto melhor. Eu vou começar a compartilhar, mas, paralelamente, eu quero dizer o seguinte para vocês. Não é uma questão de começar a falar sobre um professor, alguém que trabalha já há muitos anos e que tem uma boa experiência com isso, trabalho com agência também. Eu hoje leciono, sou professor dentro do Sebrae para treinamento de pequenas empresas. Portanto, eu estou bem à vontade de poder falar com você e poder te dar as dicas que a gente pode fazer para ganhar dinheiro na internet. Não é nada que aconteça de uma hora para outra, mas é um processo e é um processo até rápido, porque antigamente a gente tinha que abrir um negócio, uma loja e ficar um tempão esperando aparecer cliente. Hoje a gente tem isso um pouco aliás, um pouco não, bem mais facilitado. Então, eu queria começar, Fabrício, vamos compartilhar aí a tela do slide, porque aí eu vou dando já uma orientação para o pessoal. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? A ideia do marketing digital humanizado e inclusivo é que nós vamos botar ingredientes que são extremamente importantes e hoje eles estão muito sendo considerados naquilo que alguém já pode ter ouvido no ESG, a questão do meio ambiente, governança e sustentabilidade, tá? Em qualquer ordem. Isso implica, em termos uma pessoa, um ser humano, uma transparência, uma relação direta, uma conversa franca e com um sentido de não apenas somente vender no sentido literal de vender um produto, mas de trazer importância, trazer valor, fazer que aquela atividade, aquele produto, aquele serviço, de fato vai estar ajudando alguém, está ajudando aquela pessoa. Então, a prioridade é o ser humano. Prioridade é essa representatividade, é a acessibilidade, é a transparência, e é por isso que a gente vai estar aqui conversando hoje. Esse curso está dividido em 4 módulos. Nós vamos começar hoje o primeiro módulo, semana que vem o módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Mas vamos lá, o que a gente vai conversar nesse primeiro módulo? Nós vamos falar sobre o marketing de propósito, nós vamos falar sobre o público-alvo, diversidade, uma comunicação mais inclusiva e acessibilidade digital. Se discute bastante hoje essa questão dessa, vamos chamar de inclusividade na comunicação. Porque, por muito tempo, o nosso idioma, nossa forma de falar, eu me lembro do professor Fabrício falar muitas vezes sobre as palavras, o poder que elas têm e a forma com que elas impactam as nossas emoções, os nossos interesses, a nossa vontade e, inclusive, os relacionamentos que nós temos no dia a dia, seja com familiares, com pessoas, e aí, nesse caso, e aqui o nosso primeiro momento é nos clientes, na relação que temos com o mercado. Só que nós não vamos falar sobre esse mercado somente pelo ponto de vista mercadoria, venda, resultado, produto, dinheiro. Sim, nós teremos todos esses valores incluídos. Porém, nós vamos estar colocando a questão do acesso, da possibilidade que todos têm. Nós vamos usar os recursos do marketing digital nas causas sociais, na ampliação dos resultados, trabalhar com as comunidades que tenham iniciativas interessantes e que precisam ser divulgadas até para criar o que é a palavra-chave lá da sustentabilidade. Eu espero conseguir trazer para vocês esse conceito, que é uma reflexão já bem antiga do meu trabalho sobre tudo que eu venho fazendo, principalmente com relação a ONGs, instituições de filantrópicas, né? Trabalhei muito tempo no Hospital de Câncer, aqui no interior de São Paulo, como coordenador de comunicação, e o parâmetro ali, ou seja, um hospital de câncer que atua para o SUS, né, para o Sistema Único de Saúde, ele não tem necessidade de pensar em lucro, né? Ele não tem que pensar assim, eu tenho que ter X pacientes pagando para ter resultado, porque ele presta serviço. Então, ele é remunerado pelo serviço que tem. Mas existe uma concorrência entre os hospitais, que tem outros hospitais públicos ou não, filantrópicos principalmente,
porque a medicina de especialidade, não sei se vocês sabem, ela é muito específica, ela é muito administrada, ela é trabalhada por instituições privadas, que são filantrópicas, por quê? Elas não visam lucro, mas têm o seu resultado, todos os seus custos, remunerados pelo serviço, pelas verbas públicas. Tá? Então, isso tem um ponto fundamental, porque o atendimento é para pessoas e não está vendo ali se ela está pagando um plano de 5 estrelas, de 2 estrelas, de 0 estrelas. E sim, pessoas que têm necessidades e que são atendidas por esse sistema. Só para dar uma contextualizada no que nós temos que fazer. Segundo módulo, nós vamos falar sobre o marketing de conteúdo para causas sociais, redes sociais de construção para a construção de comunidades, o marketing de influência, né? Não naquele sentido da influência de fazer as pessoas comprarem enlouquecidamente, sim de influência no sentido de mostrar os resultados, as possibilidades, que aquelas soluções que nós vamos trazer, né, a partir das nossas atividades sociais. E o marketing, o e-mail marketing para engajamento e mobilização. Enfim, como é que a gente vai difundir isso, como é que a gente vai ampliar esse público. No módulo 3, que é na semana seguinte, nós vamos falar sobre a publicidade online e análise de dados. Nós vamos falar sobre a ética, a transparência, a publicidade online. Então, são esses detalhes. Eu não vou me deter muito em cada um deles, porque não é o que a gente vai trabalhar hoje. E o módulo 4, as tendências do marketing digital com foco no futuro. Eu já até começo comentando como a questão do ponto de vista do cérebro no mundo digital. Ou seja, eu comecei a ler esse livro da Marianne Wolf, está falando sobre como que nós passamos, como é que mudou a nossa forma de pensar a partir das tecnologias. E isso vai estar impactando, e já está impactando, todas as nossas relações, principalmente nas ações sociais, que até então, até bem pouco tempo, elas eram tratadas de uma outra maneira. Hoje as tecnologias chegam para trazer novas possibilidades, alternativas para o nosso trabalho. Então vamos lá? Tudo bem? Algum comentário? Tudo bem? Estou vendo aqui o pessoal aqui no chat, aqui, principalmente todo mundo, boa noite. A Régia, o Brasinha, Cleiton, José Godin, Jamile, depois vem Nádia Santos, José Milton, Kátia, Karen Teuvina, Régia de novo aqui, Marilena e eu aqui, José Godin, grana na mão. Olha, super abraço, prazerzão estar aí. Então, essa é a turma que está aqui conosco, e daqui a pouco chega mais gente, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um bom trabalho. E olha, fiquem à vontade para fazer perguntas, registrar aí, que aí, se não for na hora, em breve eu estou respondendo. Faço questão de bater um papo com vocês individualmente na hora que for necessário para a gente ter uma dúvida. Combinado? Então vamos lá. Podemos começar? Vamos ao nosso marketing de propósito. O que é isso, né? Quando a gente fala em marketing com propósito, ou seja, eu tenho um objetivo, mas não é apenas esse objetivo comum que a gente tem de, olha, eu quero vender um óculos, eu quero vender um relógio, eu quero vender um curso, quero vender um e-book. Não é só isso. Quando a gente fala em propósito, nós estamos falando em algo além disso, algo mais. Trazer valor, trazer qualidade para a vida de alguém, por exemplo, ou por uma comunidade até, a qualidade de vida de uma comunidade. Então, esse é o ponto de vista ao qual nós vamos nos debruçar. Então, o que são os valores para uma empresa? Nossa, isso aqui ficou atrapalhado aqui. Vamos lá. Primeiro valor, empatia, depois respeito, transparência, colaboração, impacto, inclusão e acessibilidade. Vamos lá. Empatia é entender o que o outro está. A gente fala muito em empatia, mas, de fato, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que é, de fato, ter empatia? Muitos definem como empatia como é nos colocarmos no lugar do outro. Pensar como o outro pensa, sentir o que o outro sente, tentar entender as necessidades desse outro para, de alguma forma, ajudá-lo. Quando a gente está começando a definir os parâmetros de marketing para a gente começar a pensar para quem eu vou vender o meu produto, para quem eu vou vender a minha ideia, para quem eu vou me apresentar, eu penso no marketing, né, quando eu falo da empatia, a gente está pensando no que a gente chama tecnicamente do marketing de persona. Não sei se muitos de vocês já ouviram,
quem já ouviu falar sobre isso, persona é uma descrição, é como se fosse um esboço do tipo da pessoa, o tipo do cliente que nós vamos oferecer o nosso produto e serviço. No nosso caso, é o tipo de pessoa e como que ela pensa, quais são as necessidades dela, para que a gente possa atingi-la dessa forma. Por fim, aí, o respeito, então, valorizar a diversidade, então, isso começa com a comunicação, com como nós iremos tratar essas pessoas, de quaisquer que sejam os nichos às quais elas estejam inseridas. Transparência, ter uma forma clara, honesta, sem ter aquela linguagem persuasiva. Garanta agora o seu sucesso. Compre agora 3 passos para adquirir tal produto, tal coisa, atingir tal resultado. Então, isso faz parte do nosso cuidado quando a gente estiver trabalhando agora com marketing com propósito, é pensar sobre isso. A forma de colaborar, a forma de impactar socialmente um grupo, uma comunidade. Deixa eu fechar uma porta aqui que vai ser melhor, porque não vai estar vindo um barulho aqui. Um minuto. Pronto, voltei. Bom, e assim vão os outros itens. Tais como o impacto social, é o quanto a gente vai impactar, qual o resultado que a gente vai atingir, e a inclusão, para incluir as pessoas, independente das características delas, e a acessibilidade é dar condições de entendimento. Muitas vezes a gente fala em acessibilidade só sob o ponto de vista daquelas pessoas que, por exemplo, têm baixa visão, deficiência auditiva, ou até mesmo uma deficiência física ou uma limitação na sua mobilidade. Nós não estamos falando somente sobre esse tipo de acessibilidade. Nós estamos falando de uma acessibilidade que tem a ver com como eu me comunico, de que forma eu estou falando, para que as pessoas sejam atingidas, que elas possam entender o que eu estou de fato querendo transmitir. Então, o ponto é mais ou menos esse. E é aí por aí que a gente começa a trabalhar. Então, primeiro tópico: missão. Definir missão. O que é definir missão? O que tem a ver com isso? Ou seja, quais são os aspectos que a minha atividade vai impactar, vai trazer, vai ser vista para o público? Ou seja, quem encontrar, quem for como é que se diz? A quem for atingido pela nossa comunicação, essa pessoa terá que perceber isso. Como é que ela vai perceber o que eu estou comunicando? Então, primeiro eu tenho que deixar muito claro qual é o principal objetivo da minha ação ou da minha organização. Qual é o principal objetivo dela? O que ela se propõe a fazer? Que tipo de ação ela está se propondo e como que ela vai atuar? Ela vai atuar para promover a inclusão pessoal, social às pessoas, vai falar da deficiência, programas educacionais, ela vai combater algum tipo de insegurança alimentar ou quaisquer que sejam as vulnerabilidades de uma comunidade, ela vai fortalecer essas organizações. Ou seja, qual é a missão? A missão, a gente pode dizer assim, olha, no caso de uma instituição que tenha a vocação, que busque combater o analfabetismo. Qual é a missão dela? Combater o objetivo. Qual é o objetivo dela? Erradicar o analfabetismo. Mas o que ela se propõe a fazer diariamente? Bom, fazer ações, atingir pessoas, digamos, encontrar pessoas que sejam analfabetas. Então, como é que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou encontrar, como é que eu vou sensibilizar a comunidade para ela me indicar quem são as pessoas que estão nessa condição? De que maneira eu vou fazer isso? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? O que eu tenho de resultado ao final disso? O que eu vou perceber que aquelas pessoas que foram atingidas pela minha ação vão estar? Como é que elas vão estar no final disso? Então, esse propósito, né, pode ser social. E né? A gente está falando de responsabilidade social corporativa. Quando fala corporativa, é porque tem uma ação de uma organização, de um grupo, de uma comunidade, e que está organizada com o CNPJ, que tem regulamento próprio, que tem uma linha de ação com pessoas especializadas num determinado tipo de atividade. Como, por exemplo,
o Hospital do Câncer. Tem um médico, tem um enfermeiro, tem todo o pessoal de apoio que é treinado para atender aquele tipo de público. Como também, por exemplo, a questão do analfabetismo. Pessoas que são treinadas, que têm formação para conseguir conduzir as pessoas para fora da condição do analfabetismo. Então, qual é o impacto que a gente busca com isso? O que a gente poderia fazer? O impacto é: eu erradiquei o analfabetismo. Eu construí uma sociedade em que todos agora não são mais analfabetos, todos estão alfabetizados, têm acesso à leitura, todos têm condição de trabalho, dei formação profissional, dei um rudimento para que essa pessoa possa ter como é que se diz? Uma sobrevivência, uma vida um pouco mais ampla, com mais resultados, que ela possa ter mais saúde, ela ter acesso a isso. Então, empoderar as comunidades significa, numa última análise, dar a elas condições para que ela não fique assujeitada às condições que o meio ambiente, o entorno estão impondo, e sim que ela também possa conduzir os seus objetivos, os seus resultados e trazer o bem-estar para todo mundo. O público-alvo é o próximo tópico que a gente precisa ver, porque quando eu estou falando em comunidade, eu estou pensando assim: a quem eu preciso atingir? Quem são as pessoas que precisam ser sensibilizadas com o meu propósito, com aquela minha missão, com os valores que eu quero trazer? Como é que eu identifico isso? De que forma eu posso identificar? Eu posso identificar por enquete, eu posso identificar observando as redes sociais, como é que essas pessoas, se elas estão lá na rede social, como é que são essas pessoas, seguidores, membros, curtidores, amigos dos amigos, quais são essas características, se elas estão organizadas em algum grupo, quais são as características desse grupo. E a pergunta que a gente se faz é assim: por que eu faria isso? Por que eu tenho que ter esse cuidado? Por que eu tenho que fazer esse tipo de observação no grupo para que eu possa implementar alguma ação? Pensa bem, se a gente tem um grupo de pessoas que entende, né, torce por um determinado time, não vou nem falar o time, né, qualquer time, acho que tem que ser o Atlético Mineiro, né, o Fabrício, acho que tem que ser o Atlético, acho que deve ser, tem que falar isso. Então, o pessoal é torcedor do Cruzeiro, né, sei lá. Então, torcedores do Cruzeiro. Então, se eu for falar em torcedores do Cruzeiro, eu tenho que pegar e dizer assim. Ô, professor, Oi. do Cruzeiro, eu acho que assim, a gente podia deixar só no Atlético mesmo. É só no Atlético mesmo? Tá bom. Então, vamos lá. Então, no Atlético. Cruzeiro morreu, acabou, não tem. Então, é o seguinte: o Atlético, torcedores do Atlético Mineiro, você identifica o grupo de torcedores do Atlético Mineiro. Quais são as coisas que essas pessoas gostam de fazer? Professor, Oi. eu acho que assim, a gente podia mudar do Atlético para o Fluminense. Também pode ser. Então tá Ó, ótimo. já que está fazendo mudança, eu vou passar para o Vasco, então, porque eu sou vascaíno, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Também não pode ser assim, né? Ô, professor, eu Ah, acho melhor a gente deixar no Esporte Recife mesmo, que aí não vai dar problema. mas aí tem a turma aqui do Recife que eu acho que não vai gostar, não, viu? Ixi, Maria. Então vai aí do jeito que você achar. O negócio é o seguinte: o exemplo que eu queria apenas dizer é o seguinte, que quando eu pego um grupo que tem uma determinada característica, seja um time de futebol, seja uma preferência gastronômica, culinária, prefere comer, prepara, age, tem um tipo de cultura, faz um determinado tipo de artesanato, tem uma característica. Quais são as necessidades desse grupo? Quais são as experiências que esse grupo pode nos contribuir, pode nos trazer para que a gente possa usar isso como para difusão e fazer as pessoas se envolverem mais? Então, quando eu busco essa identificação, esse desenho, esse esboço que a gente chama de público-alvo, significa tentar pegar do grupo como é que são as características mais evidentes daquele grupo. Vou dar um exemplo melhor ainda. Antigamente, quando a gente comprava arroz, feijão, ia lá na quitanda, que tinha aquele saco cheio lá, que não era saquinho. Hoje é tudo em saquinho plástico, fechadinho e tudo. Antigamente a gente pegava assim: ó, quero 1 quilo desse arroz aqui. Mas o que a gente fazia primeiro? A gente pegava um punhado do arroz, botava na mão e via assim: não está quebrado, não tem bicho, não tem pedra nenhuma, está limpinho. Esse arroz está bom.
A gente até provava o dente para ver se estava muito seco, estava quebrando fácil. A gente, com essa amostra, com esse pouco, a gente mais ou menos tentava desenhar ou adivinhar quais eram as características daquele arroz, ou seja, que ia cozinhar bem, que ia ficar gostoso, ia crescer, ia render na panela, aquela coisa toda. Então, é isso. O público-alvo é uma amostra que eu faço de um grande grupo que eu não tenho condição de entrevistar um por um para saber o que tem, mas eu pego uma amostra e busco descrever, identificar as características de cada componente daquele pouquinho que eu peguei. E essas características que eu identifico desse pouquinho que eu peguei, eu vou considerar como se fosse uma verdade para o grupo inteiro. Então, público-alvo tem a ver com as características de um grupo. Beleza? Fechou? Combinado? E como é que eu posso fazer isso melhor? Já falei do grão lá que eu pegava na mão de pouquinho em pouquinho. É a tal, hoje a gente tem internet, está tudo bacana, tudo feito bem tecnologicamente definido, tem planilhas, tem gráficos. A gente vai fazer análise de dados, ou seja, a gente vai pegar o plano de dados lá do IBGE, da entrevista do IPEA, ou da USP, ou qualquer que seja um órgão desse que faça levantamentos demográficos e vai pegar quais são as características que eu quero. Eu quero pessoas que tenham entre 30 e 40 anos. Então, o meu público-alvo tem um determinado comportamento, mas desse público-alvo eu quero pegar apenas os que têm entre 30 e 40 anos. Depois eu vou pensar em termos de psicográficos, que são os comportamentos. Eu quero desse grupo, que tem entre 30 e 40 anos, que sejam torcedores do Atlético Mineiro, por exemplo. Eu tenho um grupo grande, tenho várias pessoas, mas na minha amostra eu estou pegando um grupo menor em que tenha um grupo de características, um conjunto de características que me interessa. Então, a partir do momento que eu vejo esses dados, identifico esses dados, eu então posso compreender quais são os comportamentos desse grupo e quais são as motivações, o que eles querem fazer, para onde querem chegar, quais são os objetivos de vida que cada um tem. Então, com isso, eu estou fazendo algo que a gente chama de segmentação estratégica. Eu estou separando os grupos de acordo com as necessidades que são específicas. Mas para que eu estou fazendo isso tudo? Você deve estar pensando agora, assim, cara, esse negócio de marketing é meio chato, né? Eu vou ter que separar isso tudo. Pensa bem, quando a gente está falando com pessoas, a gente tem uma maneira de falar, sabe com quem fala, como é que eu posso me dirigir àquela pessoa, o que ela entende, o que ela sabe, o que ela pode, de repente, contribuir nessa conversa, ela não ficar só ouvindo. Então, quando eu trabalho com esses grupos, eu estou separando eles em necessidades, ou seja, interesses especiais. Mas por que isso? Por causa da minha comunicação. Lembra, a gente não falou isso muito claramente, estou falando agora. Marketing é comunicação. O marketing faz parte de um conjunto de conhecimento, de uma ciência chamada comunicação social, que tem jornalismo, marketing, que é publicidade e propaganda, relações públicas. Então, essas três, pelo menos, produção de eventos e assim vai, são comunicações sociais, são formas com que a gente se fala, com que a gente troca na sociedade. Como o nosso foco aqui é no marketing, e no marketing com propósito, eu estou pensando em grupos especiais que tenham necessidades específicas para que eu possa adaptar a minha mensagem para que eu possa atingir especialmente cada um daqueles segmentos que me interessam. Então, por isso eu vou usar estratégias de comunicação, formas de comunicação que a gente chama de comunicação autêntica e inclusiva, perdão. E por que é autêntica? Porque é uma comunicação verdadeira, transparente, não está usando subterfúgios, usando de falsas promessas ou falsas expectativas, ou vendendo ideias que de alguma forma não vão se comprovar. É como se eu dissesse assim: olha, isso tudo que a gente está aprendendo aqui, no final da aula, todo mundo que está aqui vai ser capaz de ganhar 1 milhão no final do mês. Como é que eu posso garantir que cada um de vocês, que todo mundo vai ganhar esse 1 milhão? Primeiro, cada um faz uma coisa diferente, tem uma percepção diferente, um conhecimento diferente, está num contexto social diferente, entende
as coisas de uma forma diferente. Portanto, eu não tenho que pensar que eu vou dizer para esse grupo que tal objetivo vai ser alcançado. Porque o nosso objetivo é promover a inclusão, combater esses estereótipos. Ah, esse aí é baixinho, não vai entender nada. Esse aqui, aquele ali é míope, ele não enxerga direito. Então, eu tenho que trazer condições para que cada um desses integrantes, para cada grupo desse público-alvo, cada tipo de público, receba e que seja atingido pela nossa comunicação. Então, elas devem apresentar histórias reais. Quando a gente fala isso, a gente quem já ouviu falar em storytelling? Alguém já ouviu falar? Eu acho que pode escrever aí no chat assim, eu já ouvi, não, já falei, ou então dá para abrir o microfone, eu não sei se tem isso. Mas vamos lá. Você pode escrever aí. Alguém já ouviu falar em storytelling? Bota aqui no chat, aqui vai ver. Já ouvi, já não ouvi. Aqui no chat eu tenho aqui quem? Saudações vascaínas, é Milton. É isso aí, não, ótima palestra, ótimo. Bom, quem é que já ouviu falar em storytelling? Bom, se ninguém consegue falar alguma coisa aqui, eu já vou adiantar. Eu vou dizer assim, storytelling é uma espécie de, como é que se diz? É uma habilidade de contar histórias. Então, storytelling é contar, telling, história, contar história. Então, storytelling tem uma maneira de fazer. Não é simplesmente eu falar e acabou. Não, eu tenho que fazer assim, ó. Fabrício não nos deixa esquecer, nunca vi falar nisso. Isso aí, ó. Storytelling é a habilidade de contar histórias. É uma forma de contar, tem técnica, tem maneiras de fazer isso. Isso aí é uma estão dizendo que o Fabrício cada dia conta história, é um contador de história. Isso aí, aquelas coisas que a gente já tem umas coisas bem legais para a gente contar. Daqui a pouco eu vou lembrar de uma aqui boa que eu vou contar. Olha só, storytelling tem a ver com como que eu vou conduzir a compreensão das pessoas a quem eu estou me comunicando, para quem eu quero mandar aquela mensagem, de maneira que elas entendam, que elas aprendam, que elas compreendam o propósito que a gente está falando. Então, aqui, ó, a definição do foco nas pessoas dessa comunicação está aqui, ó. Histórias reais de beneficiários, então dizer assim, ó, fulano conseguiu fazer tal coisa, conseguiu chegar lá, atendeu, estudou aqui, cortou o corte aprendeu então a fazer barba, se tornou barbeiro, agora abriu um novo trabalho. Então, só que a gente está falando aqui de voluntário. Fizemos alguma coisa, uma ação para trazer então pessoas que saibam ensinar professores para serem voluntários no programa de erradicação do analfabetismo. É isso, analfabetismo. Então, são voluntários, colaboradores, o impacto humano do trabalho na organização, porque quando a gente faz uma ação social bem legal, todo mundo ganha. Não só aquela pessoa que foi beneficiada pelo aquilo que eu pude contribuir, mas eu também saio enriquecido, porque não é porque eu estou vaidoso, porque eu ajudei três, aí agora estão bem. Não, é porque eu também aprendi muita coisa com essas pessoas. Eu tenho essa experiência e posso dizer para vocês, com certeza, que eu estou aqui já há 5 anos nesse trabalho ensinando pequenos empresários, pessoas que estão inventando um novo negócio, que elas nem sabem bem como é. E quando elas me relatam a situação do que elas estão objetivando, eu aprendo um monte. Tem coisas que eu fico assim, caramba, nunca pensei que podia fazer isso para ganhar dinheiro, para ter uma atividade econômica, para poder safar a vida, melhorar a coisa acontecer. Então é isso. Contar storytelling não é contar uma história falsa, é pegar a história real de pessoas que foram envolvidas, que foram beneficiadas, que pessoas que foram sensibilizadas por aquilo. Então, aqui, ó. Então, contador de história, exatamente, Nádia Rosa, em português. Tá bom, Fabrício não nos deixa citar. Eu estou olhando aqui as conversas, que eu gosto de berbilhotar o que o pessoal está falando, né? Então, é sempre legal saber o que a turma está falando, até para saber se estão ouvindo o que a gente está dizendo. Então, a comunicação também fala de construção de relacionamentos. Vimos da comunicação autêntica e inclusiva que nós estamos falando de forma a atingir com aquele conteúdo, com aquela mensagem, o entendimento as pessoas terem um entendimento completo daquilo que a gente está se comunicando. Lembra? A responsabilidade da comunicação é de quem comunica e não de quem recebe a comunicação.
nós temos que, como eu aqui, como emissor, que eu estou aqui trocando ideias com vocês sobre todos esses parâmetros do marketing, eu é que tenho que ter a habilidade de fazer com que vocês entendam o que eu quero dizer. E não eu sair vomitando um monte de palavra aqui e depois o pessoal, pô, sei lá, esse cara falou tanto lá que eu não tenho a menor ideia do que ele quis dizer. O meu papel é tornar isso fácil, de forma que todos entendam e atendam. Então, construir relacionamento, ela é. O que é isso? É o que eu acabei de falar agora. Escreve aí, ó. Alguém sabe o que é storytelling? Eu estou buscando interação. Eu estou fazendo com que vocês participem e que me deem uma devolução do entendimento. Então, quem aprende, ensina, quem ensina, aprende. É o Paulo Freire, isso aí, a gente está dentro do contexto social. A estratégia na construção dos relacionamentos, então, é responder comentários, falar isso aqui, a gente também está lá, sabe, criar espaço de debate, feedback. Olha, muita gente não está acostumado com esse papo de, bom, fala aí, o que você acha? Não gosta de ouvir o que o outro vai dizer. Isso tem uma estratégia que a gente chama de escuta ativa. Ou seja, o que é a escuta ativa? Nós estamos atentos não somente ao que a pessoa está dizendo, está falando. Quando nós estamos escutando, é mais do que ouvir. Ouvir, eu ouço um ruído, ouço um barulho. Escutar, eu estou percebendo esse som, estou percebendo essa fala que está junto com política corporal, expressão facial, tom de voz, cadência, ritmo, sabe? Aquela coisa da entonação, se a pessoa está feliz, se não está. Então, essa escuta, esse feedback tem que vir nesse nível. E o que nós estamos falando aqui, é claro, temos um desafio um pouco maior, porque nós estamos num ambiente digital, nós não estamos no olho, como a gente está fazendo agora. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Eu não sei como que vocês estão, se vocês estão anotando, se a expressão facial é boa, se estão entendendo, se não estão. Isso aí eu não sei. Eu só posso saber se houver feedback, se houver comentário, se houver alguma participação. Combinado? Então vamos lá. Linguagem empática, temos aí a ver com a questão do o quanto eu estou utilizando a minha forma de comunicar, a minha comunicação, de uma maneira clara, simples, sem usar muita gíria, jargão, termo técnico. Por quê? Se eu fizer isso, eu tenho maior chance, a maior probabilidade de ninguém me entender. Tinha um conto de um cara, eu vi até hoje que tinha até uma coisa de se inscrever em concurso de conto, eu fiquei tentado em escrever isso, mas eu não sei se eu vou fazer isso não, mas vamos lá. Que era o homem que falava javanês. Então, que significava isso? Ele dizia assim, alguém que falava e a gente não entendia bem o que ele estava dizendo, ele vivia num outro mundo. Então, quando a gente usa muitos jargões, muito termo técnico, a gente está encerrado no nosso próprio mundo. Eu não estou sendo nem um pouco empático. Eu não estou indo na direção daquela pessoa a quem eu tenho que levar a comunicação. Essas preocupações que eu estou falando, isso tudo que a gente está conversando aqui, pessoal, é a preocupação que a gente deve ter quando a gente produz um post na rede social, quando eu faço uma imagem, quando eu produzo um vídeo, quando eu faço um carrossel lá, que eu vou botar etapinhas lá de coisas, de dicas do que a pessoa deve fazer. Eu tenho que ser simples o suficiente, mas não é tão simples que eu perca a compreensão, que eu comprometa o conteúdo que eu preciso trazer. Então, eu devo ser simples, de forma que eu use uma linguagem que todo mundo entenda, que eu atinja as pessoas de forma o mais igual possível. Por quê? Esses recursos visuais eu tenho que utilizar, porque, por exemplo, a pessoa que não entendeu bem, porque de repente eu tenho um sotaque, uma maneira de falar, que tem algumas pessoas que a gente pode não entender o que eu estou dizendo. Então, eu tenho que usar a legenda. Eu boto lá o créditozinho, lá o texto ali. Eu falei isso de não entender o sotaque. Pode ser a pessoa também que não tem uma audição suficiente boa para entender tudo que eu estou falando. Também tem isso. Tem a questão da audiodescrição, que é falar, olha, eu sou um professor branco de barba, meio careca, estou de óculos, tenho uma barba branca, estou de camisa branca, sentado numa sala que atrás tem uma parede branca, ou seja, pessoas que têm baixa visão, que só estão ouvindo,
a minha voz, pessoas que estão, às vezes, ouvindo a minha aula, e que elas só estão ouvindo. E ela tem que dizer, quem é esse professor? Como é que é ele? Então, a gente precisa fazer essa descrição. Então, isso faz parte da nossa comunicação também. O conteúdo precisa ser relevante e útil, isso aí é meio óbvio, né? Concorda? É tranquilo, porque como é que eu posso informar qualquer coisa? Eu tenho que trazer dica. A dica é fazer o quê? Oferecer informação, trazer o recurso, inspiração. Olha, eu vou fazer o quê? Olha, quando eu for fazer um post, a gente tem recursos na edição de imagens que a gente tem um termo alt text que a gente põe dentro do próprio arquivo, que a gente põe as palavras-chave que eu vou utilizar naquela comunicação. Digamos que eu estou fazendo a foto de estou fazendo um videozinho em que eu tenha como fazer um bolo. Vamos lá, estou ensinando uma comunidade lá a fazer bolo, porque aquilo ali vai servir para que ela possa ganhe dinheirinho com aquilo, que ela possa oferir renda com aquilo. Então, eu vou fazer essa descrição de como é que eu faço o bolo. Bom, quais são os ingredientes? Eu tenho que pegar e botar escrito. Além de eu falar, eu tenho que ter o textinho lá dizendo assim, ó, esses ingredientes são isso. Bom, olha, mas é o seguinte, quando você for fazer esse bolo, tenha atenção de não pegar a farinha direto do saco de farinha como vem, peneira ela, porque aí você vai aerar, faz tudo para o bolo ficar um pouco mais macio. Essa é uma dica que eu quero te dizer que eu fiz. Olha, isso aí é perfeito. Uma outra dica também é não usar, se for usar ovos na receita, tira ele pouco antes da geladeira para ele ficar na temperatura ambiente. Isso vai fazer com que o bolo fique melhor. Olha, mas é o seguinte: se você for fazer uma ação de alfabetização, que tal você fazer um cartaz de uma imagem ou passar um filmezinho mostrando as pessoas felizes depois que elas aprenderam a ler, pessoas que não sabiam ler, que agora estão lendo? Por exemplo, você vai impactar e vai incentivar aqueles que estão chegando ali agora a participar daquilo e querer também superar os seus próprios desafios. Então, a questão é a gente conseguir trazer relevância, não apenas botar uma foto porque ela é bonita, ela tem que ter a ver, tem que fazer parte, ela tem que ser útil, tem que complementar a mensagem. Então, para criar conteúdo educativo e informativo, a gente pode usar vários recursos. Vocês sabem, podcast, lives, a gente faz pequenos vídeos curtos, reels, shorts, os cortes que a gente pode fazer, quantas mensagens, formas que a gente tem hoje em dia de fazer. Tudo se usar o Canva lá, por exemplo, você pode fazer todos esses textos aí, todos esses formatos ali dentro do Canva e até mesmo quando tem a função paga lá, pode até programar a publicação no tempo que você quiser. A outra é a representatividade visual, ou seja, quando a gente vai fazer uma ação nesse sentido, estamos olhando aqui sempre sob o ponto de vista da intervenção, da interação social, daquele ponto de vista que nós estamos voltados a trazer pessoas para uma causa. Sabemos nós todos que estamos aqui com o objetivo de fortalecer o campo progressista, de falar de pessoas que têm ações positivas. Então, quando eu trago isso, eu tenho que dizer assim, olha, isso não só atinge o branco da cidade ou o intelectual da faculdade, isso atinge também o motorista de ônibus, mas também atende o advogado, também atinge também a pessoa que trabalha na farmácia, atinge também a pessoa que é um técnico em eletrônica, que faz parte de um serviço lá de laboratório técnico, atende também pessoas das mais diferentes origens, características, necessidades, entendimentos, e aí, para isso, eu tenho que produzir material de comunicação que fale de perto dessa pessoa, que chega perto disso daqui. Beleza? Então, que atinja isso. Por isso que eu vou usar modelos, pessoas, atores, filme de publicidade, vou poder usar exemplos das mais diferentes características. Pessoal, eu não sei se vocês estão percebendo, o que a gente está conversando nesse primeiro módulo é apenas uma preparação, é uma base para o que a gente possa ter uma comunicação assertiva, positiva, inclusiva, versátil, transparente, que abranja todos os níveis. Isso é apenas, a gente ainda não chegou no ponto de definir exatamente
qual é o público que a gente quer, quantitativamente falando ou qualitativamente falando. Eu não falei ainda de como é que eu acho isso. Eu estou falando aqui que nós precisamos definir. E quando eu falo em acessibilidade digital, é perceber aonde que essas pessoas estão. Mas, qual rede social, né? Também. Mas também tem um detalhe em que qual é o ambiente aonde ela vê. Ela está vendo isso no computador, está vendo no monitor grande, no monitor pequeno, está vendo num celular, celular pequenininho, celular maior. Essa, essa característica, esse formato, a gente também tem que se preocupar, porque não é porque eu tenho um celular que todo mundo vai ver no tamanho do celular que eu tenho. Tem gente com celular maior do que o meu e tem gente com celular menor do que o meu. Tem gente com celular com mais definição de tela do que o meu e outros com menos definição de tela do que o meu. Então, eu tenho que ter recursos de forma que eu possa atingir as diferentes mídias, as diferentes displays, né, apresentações, que possa ser acessível à maior parte das pessoas e, o mais importante, olhar pelo ponto de vista inclusivo na nossa comunicação é estar preocupado com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para que eu possa atendê-las também, incluí-las na nossa comunicação. Por isso eu tenho que trabalhar com textos alternativos, legendas, navegação no teclado, ferramentas diferentes. Muitas vezes eu tenho que estudar contraste de cores para que as pessoas que têm, por exemplo, daltonismo, por exemplo, pessoas que têm alguma baixa visão, elas não veem, de repente, linhas que distinguem um objeto de outro. Então, quando eu vou fazer uma comunicação que está voltada para esse público, eu tenho que ter atenção que nem sempre aquilo que eu estou vendo vai ser fácil para o outro ver. Tá? E a linguagem utilizada, ser inclusiva, passar a considerar o cuidado com os termos ofensivos, discriminatórios, os excludentes, os termos que excluem pessoas, aquelas coisas que todo mundo fala aí da gordofobia, misoginia. A gente tem que ter cuidado que tem palavras que tem no nosso idioma que elas são utilizadas fortemente nos momentos desse preconceito, no momento dessa exclusão de um determinado grupo. Então, se a gente pode não ter essa intenção, mas aquela palavra, se ela está aparecendo numa determinada frase que eu digo, pode estar significando uma forma de eu excluir alguém que estaria aqui aproveitando esse material, aprendendo um pouco mais e podendo, então, ficar de fora, porque ela vai se sentir marginalizada, excluída, enfim. Então, cuidado com essas generalizações, com rótulos. A pessoa. Lembra que a gente começou primeiro lá? Priorizar as pessoas. A nossa comunicação é para pessoas, nós não estamos falando com máquinas, estamos falando com seres humanos. Por isso, eu tenho que considerar os diferentes contextos onde essas pessoas estão. Isso eu debato muitas vezes com alunos, exatamente esse ponto. A comunicação que nós estamos emitindo, aquele anúncio, aquela publicação, aquele vídeo, aquela imagem, aquilo que eu estou pondo, vai chegar na mão de alguém, e esse alguém vai receber essa informação, e esse alguém está num momento, está numa situação qualquer. Pode estar discutindo com alguém e parou para olhar o celular. Ela pode estar feliz, ela pode estar triste, pode estar puta pau da vida lá, muito mal. Ela pode estar deprimida, ela pode estar eufórica, pode estar cheia de problemas, pode estar com dificuldade de encontrar um trabalho. Então, ela está com as mais diferentes pressões sociais e emoções internas distintas. E uma mesma mensagem pode ter significados diferentes. Aí é que está o nosso cuidado. Por quê? Quando eu estou defendendo, eu estou objetivando que eu fiz um estudo, lembra do detalhamento da população? Quando eu faço isso, eu estou olhando para fazer uma adaptação na minha linguagem de forma que, naquele canal de comunicação, quando eu falo canal de comunicação, pode ser no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kuai, no DeepSeek, não, no Blue Sky, no X, não importa qual seja a rede social, cada uma tem uma característica.
Cada uma tem um jeito. Mesmo que sejam as mesmas pessoas que estejam nas diferentes redes sociais, elas têm perspectivas diferentes em cada uma das redes sociais. Já pararam para pensar sobre isso? Tem isso. Tem uma coisa muito louca nisso. A mesma pessoa tem percepções diferentes quando ela está numa rede social diferente. Ela está no YouTube com uma percepção, se ela estiver no Instagram, está com outra percepção. Ela tem um comportamento, tem uma expectativa. Facebook, repara bem, é reclamação. Quem está lá está reclamando de alguma coisa, viu alguma coisa que está dando uma bafafada na cidade, é o prefeito não sei o quê, todo mundo reclama. No Instagram, é inveja. As pessoas estão lá, como esse carro, olha, botar roupa bacana, tudo diferente. Então, vai acontecendo isso aí. Então, pesquisar e compreender, olhar os públicos diferentes, é o que vai fazer a gente conseguir ter um alcance melhor em cada comunidade, em cada ambiente. Então, em cada rede social, eu tenho uma maneira diferente de contar a mesma história, porque as perspectivas são distintas nisso daí. Por isso, eu tenho que pensar nessa criação de espaço de forma que ela seja receptiva a todo mundo, porque cada um vem com uma expectativa diferente, cada um vem com uma conduta, com comentários, por isso a gente tem que olhar, tem que monitorar comentário, ver o que o pessoal está escrevendo. Está aqui, ó, todo mundo falando, cafezinho está pronto, Paulo Freire, isso mesmo, é em português, ó, contador de história, todo dia cria uma, está indo bem, professor, cafezinho. Então, cada hora, a gente tem. O que está passando na cabeça de cada um de vocês quando escreveu isso? E a mesma coisa, assim, quando eu respondo, se eu procuro aqui uma resposta que seja única para todo mundo, cada um vai interpretar, vai receber essa resposta de uma maneira diferente. Por quê? Porque o referencial dela, quando escreveu lá, o cafezinho está pronto, era um. Quando o outro botou assim, é isso mesmo, o referencial é outro. Quando o outro botou lá, quem aprende ensina e quem ensina aprende, é outro. Portanto, uma mesma resposta vai se encaixar de uma maneira diferente para cada pessoa. Por isso é importante o tal do feedback todo o tempo. E aí, pessoal, estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês isso que eu estou dizendo agora? Será que vocês vão sair daqui? A gente é capaz de conversar um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais, aprofundar o entendimento? Você seria capaz de sair daqui e conseguir comentar isso com um amigo, em casa ou com parceiros? Você conseguiria fazer isso? O que falta para isso? Então, tem que buscar essa opinião. Por quê? Quando eu tenho essa opinião, eu tenho a devolutiva de aquilo que eu comuniquei com uma determinada motivação foi recebido por esse grupo desse jeito, por aquele de outro jeito, ou ninguém recebeu nada daquilo. Bom, eu tenho que melhorar minha comunicação, eu tenho que ver um modo melhor de fazer isso, porque do jeito que eu fiz, não caiu, não atingiu o objetivo que eu tinha. Por quê? Faltou alguma coisa na minha comunicação, tem que melhorar a minha estratégia. Então é isso por aí. E como é que eu faço isso? Aqui eu vou passar um pouco rápido, porque aqui já é indicador. Eu tenho que indicar, ver satisfação, feedback da comunidade, eu monitorar os resultados, as comunicações, os comentários, fazer o que isso está significando em relação aos participantes, o quanto de evento online eu faço para poder conversar. Eu gostaria de estar aqui, de repente, aqui todo mundo olhando, vendo vocês, vocês poderem levantar a mão, falar e tal. Eu gosto disso aí, me traz um indicador de que a minha comunicação está funcionando, estou atingindo. Ou então não estou atingindo. Tá? Então, acessibilidade de conteúdo, sentimento de marca, então monitorar o sentimento. Como é que as pessoas estão vendo as ações daquela ONG, daquela organização social lá? Como é que elas estão falando dela na rede social? Como é que elas estão se identificando, como é que isso está percebendo, essa organização está funcionando, o programa da ONG de erradicação do analfabetismo está dando certo, está atingindo o objetivo, as pessoas estão percebendo os resultados. Isso é importante. Então, qual é esse impacto social? O quanto que isso vai estar, de fato, impactando o grupo ao qual, o público-alvo, né, que a gente estabeleceu. Então, eu vou monitorar isso de toda forma e vendo os grupos, buscando esses indicadores de performance, né? Fazendo o quê? Com que eu identifique que essas pessoas, que aquilo que eu fiz está chegando lá. Ou seja, vamos botar uma coisa muito simples assim.
Digamos que eu tenho taxa de retenção de doadores e voluntários. Digamos que eu fiz uma campanha de doadores de sangue para um hemonúcleo lá da cidade. Tá? Aí eu peguei assim, bom, eu fiz uma comunicação, fiz um post no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais, convidando, conclamando, né, pedindo apoio, o pessoal vem aqui doar, não sei o que e tal. E eu vejo lá nas minhas métricas que aquele post que eu fiz um patrocinado lá, um tráfego pago, que para entregar a um número X de pessoas. Bom, eu faço isso e vejo lá. Bom, as métricas dizem assim, ó, esse post foi visto por 3.000 pessoas. Aí eu vejo assim, bom, 3.000 pessoas. Quantas pessoas, eu vou lá no Hemonúcleo, quantas pessoas apareceram aqui para doar sangue? Essas pessoas que apareceram para doar sangue vieram 30, 40. Vieram, vamos botar um número melhor, porque 30 é muito ruim. Vamos lá, botar 100 pessoas. Apareceram 100 pessoas aqui. Bom, eu atingi 3.000 e apareceram 100. Bom, aí passa 6 meses, aqueles 100 estão inscritos lá, cadastrado, bonitinho, e aí eu vejo daqui a 6 meses que o pessoa doa sangue de 6 em 6 meses, vamos supor isso, eu vejo quantos doadores tem daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses passa o tempo, eu vou lá, assim, tem quantas pessoas tem? Tem 100. Opa, então a taxa de retenção de doadores e voluntários é 100%, se manteve. Todo mundo que se inscreveu lá está comprometido, veio aqui na segunda vez. Mas se for menos, nem isso aí é a verdade, que vai acontecer sempre menos, né? Vai, em vez dos 100, vão aparecer 80. Assim, bom, eu retive 8 por 80% e não 100%. Então, 80% está atingindo a nossa necessidade, mantém a necessidade do banco em pé, legal? Ah, não, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que fazer nova campanha para arranjar mais gente para poder completar os 100, pelo menos, que era o meu número ideal. Vamos supor que 100 fosse o número ideal. Então, eu tenho que fazer esse tipo de coisa para perceber se a comunicação está efetiva, se aquele resultado que a gente esperou, que a gente traçou como meta para atingir, deu certo. Isso vale, pessoal, para qualquer que seja a ação. Seja para vender garrafa de Coca-Cola na feira, seja para captar doadores de sangue, seja para ser contratado ou contratar serviços, prestações de serviço, seja de pintura, seja de usinagem, seja de soldador, seja o que for. Não importa. Por quê? Só que o nosso foco aqui, nós estamos pensando que a gente vai aprofundar isso mais nos próximos encontros, em que nós vamos falar um pouco mais das ações efetivas progressistas que a gente precisa desenvolver na nossa comunicação, de forma a gente aumentar o nosso efetivo. Não basta somente a gente fazer a coisa, não, mas o Lula não fez isso porque ele contratou mais de 5.000, mais não sei o quê. A gente tem que pegar o resultado disso, o quanto isso de fato está trazendo de benefício e falar com pessoas que de fato foram beneficiadas ou que estão naquela, eles usam muito essa expressão, que estão lá na ponta recebendo esse benefício. E aí, com isso, a gente vai dar. Lembra da história verdadeira que eu falei lá no início? É da história verdadeira, vai dar consistência, e não somente dizer assim: olha, tem 34 milhões de pessoas saíram da fome, né? Saíram da pobreza. Como é que eu provo isso? Como é que eu demonstro isso? Como é que eu efetivamente ponho na. Desculpe a expressão, assim, né? Eu ponho na cara da sociedade, dizendo assim: está aqui, eu estou dizendo que são 34 milhões, 34 estão aqui, ó, esses 34 aqui agora estão com uma vida desse jeito. Eu preciso esfregar os resultados de alguma maneira, de forma tão conclusiva, tão eloquente, tão clara, tão, lembra da clareza, da transparência, da verdade? É isso aí, tão clara, tão efetiva, que aí não tem discussão, não tem como. Bom, falei aí, agora já chegamos aqui no final. Acabou. Acabou o que eu tinha para falar hoje desse módulo 1. Queria saber de vocês se está bom, se deu certo, Tabequeira, o pessoal está escrevendo aqui, relatório KPI na indústria é um saco na operação, uma vez que um chefe resolveu que deveríamos preencher esses relatórios. Chegou a um nível que começou a atingir a produtividade da equipe. Hilton, isso aí começou, não sei quando é que foi isso aí, mais ou menos, mas isso me lembra, sabe de quê? Dos programas de certificação. A certificação ISO 9000, ISO 2000, ISO 20000, aquelas certificações. E como é que eu provo
que determinado fator, determinado resultado foi atingido, com números. Só que isso tudo tem um limite. Isso foi lá no... Tem um PDF, sim. Ó, isso tem, viu, Ros? Vai ter um PDF, beleza? Então, o que acontece? Antigamente, era tudo na mão. Hoje a gente tem lá leitor de barra, QR Code. Então, aí vai pegando as etapas, só aí clique, clique, clique. Então, esses resultados, esses números, já são praticamente que autopreenchíveis ou autopreenchidos. A gente não tem como tinha antes um monte de mapa. Isso realmente era um grande desgaste nas equipes. Eu fui avaliador desses prêmios muito tempo, que a empresa recebia o prêmio, qualidade, não sei o quê, lá no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? O pessoal da empresa que a gente ia visitar tinha duas expectativas, como é que se diz? Nos recebia de duas maneiras. Uma, que pô, era uma pessoa de fora que estava vindo, que tinha que ser, de alguma forma, bajulada para fazer uma boa avaliação do nosso trabalho. Mas, por outro lado, era assim. Peraí. Por outro lado, era assim, pô, chegou o pessoal que vai dar mais trabalho para a gente, vai começar a encher o saco pedindo um monte de relatório, um monte de papel. Então, isso aí é a usina siderúrgica. Eu fiz isso aí em estaleiros, na Bahia, lá em Niterói, na parte de baixo, lá onde era a Ponta da Areia, lá que jogava o pessoal lá na prisão, lá, que caía todo mundo lá, que eram os presos políticos que assassinavam lá na praia. Bom, isso é a parte ruim do negócio. Mas lá tinha muitos estaleiros e as minhas ações foram nesses estaleiros. Eu fui algumas vezes para dar certificação. Mas por que o cara tem que fazer isso? Por que a empresa tem certificação? Para exportar. Muitas vezes, para que ela possa servir, para ela entrar numa concorrência, numa licitação, ela precisa ter certas certificações. Por que isso? Critério de trabalho, garantir a qualidade daquele produto que ela diz que não está fazendo de qualquer jeito, é tudo mensurado, então exige-se um padrão de qualidade. Bom, coisas da coisa assim. ArcelorMittal, Tubarão, beleza, isso aí. Isso aí é um monstro, essa empresa hoje, a ArcelorMittal. Bom, o que nós vimos hoje? Marketing de propósito, valores, missão e propósito, público-alvo, comunicação autêntica e acessibilidade. Nós fizemos um passeio entre por que eu faço um determinado tipo de marketing, por que eu vou atingir ou como vou atingir e de que maneira eu faço isso acontecer de uma forma... a melhor palavra é saudável, né? De uma forma saudável, respeitosa, e que eu possa dizer assim, olha, de fato, eu atingi as pessoas, o resultado que eu esperava é transformar esse grupo dessa ou daquela maneira. Isso é bom, é bacana pra caramba, principalmente quando a gente trabalha com cooperativas de artesãs, cooperativas de trabalho, né? Cooperativas principalmente de artes manuais, que juntam mulheres, que você vai juntar e trazer um novo, uma nova perspectiva de vida, porque elas vão produzir aquilo, você vai motivá-las, vai dar treinamento, vai ensinar. Eu estou num grupo inclusivo no Sebrae também, que é disso da economia produtiva, né? da inclusão produtiva, que tem a ver com isso, exatamente com esses aspectos, com pessoas que sabem fazer algum tipo de coisa, mas não sabem vender. Então, a gente tem que criar uma forma de divulgar, como tem aqui para Bauru um quilombo, que era Tibiriçá, que eram pessoas que têm uma produção lá, mas como é que elas vivem? Como é que tem que produzir isso? O marketing aí de propósito é aonde a gente vai encaixar. A gente está falando de ação social, mas nós estamos falando também de uma ação na nossa sociedade, transformar o nosso mundo. Pessoal, galera, dizem que uma andorinha não faz verão, mas se a gente for 3 andorinhas, a gente já começa a bater mais asas juntos. Se a gente for 4, for 5, a gente vai contaminando o pessoal. Isso é assim mesmo. Nossa sociedade está numa tremenda de uma transformação, não só por conta da abordagem tecnológica, das mudanças tecnológicas, mas também porque essas tecnologias trouxeram vez e voz para grupos que manipulam a realidade, que querem trazer benefícios para si próprios, são egoístas, não são pessoas que têm uma visão ampla, uma visão de beneficiar todo mundo. É tudo
farinha é pouca, meu pirão primeiro. Dane-se se alguém vai ficar com fome. Eu já não penso assim, eu acredito, tenho certeza que quase nenhum de vocês fazia isso aí. Então, o Rito falou, acredito que o que faziam para reforçar a importância desses controles e nos esforçarmos a ir em direção às metas. Claro, tudo tem meta. Obviamente tem meta. Isso aí. Bem, pessoal, terminamos por aqui. Espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham gostado, que eu possa ter trazido. E quarta-feira que vem tem mais, né? Tem aí. Tem pirão para todo mundo. Se a gente souber fazer, a gente consegue multiplicar. Quarta-feira que vem, a gente vai falar do módulo 2, que é o marketing de conteúdo para causas sociais. Como que é isso, hein? Como é que a gente vai escrever? Como é que a gente vai... Que conteúdo é esse? O que a gente vai publicar pensando em causas sociais? A construção de comunidades. Facebook é especial para a comunidade. O WhatsApp tem comunidade também. Então, como é que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou influenciar essa massa, né? De maneira a trazer essa conotação social e ampliação das consciências. E como é que eu uso esse marketing, o meio marketing, para o engajamento e mobilização? Meio marketing também serve o WhatsApp marketing, é a mesma coisa também. Não tinha tia do Zap, então a gente usa o Zap para a gente fazer a nossa divulgação. Muito obrigado, pessoal. Estou aí, beleza? Estou aberto aí a perguntas. Quiserem comentar alguma coisa, estou por aqui. Professor Fabrício, estou liberado aí.